Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula para a certificação CPA. E apenas lembrando, para quem quiser ter acesso ao curso completo, com todas as videoaulas, apostilas em PDF, mais de 1000 questões comentadas em vídeo, resumos, simulados, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui no comentário fixado o link para que vocês possam conhecer a plataforma de estudos que vai ser o diferencial na aprovação de vocês na CPA. E no mais, só peço aí que vocês deixem um like no vídeo, né, para dar aquela moral e desejo a vocês uma excelente aula. Dando continuidade aqui nos nossos estudos, agora a gente vai ver o Banco Central do Brasil, o Bacen. E a primeira coisa que a gente precisa saber sobre ele é que dentro aqui da estrutura do Sistema Financeiro Nacional, ele vai estar entre as entidades supervisoras, né? Porque ele vai fazer a fiscalização do mercado financeiro no que tange aqui aos mercados de moeda, crédito e câmbio. Ele não vai atuar aqui no mercado de capitais, porque essa já é uma atribuição da Comissão de Valores Mobiliários. Mas nesses demais mercados aqui, ele atua principalmente como um fiscalizador, verificando se os operadores desses mercados aqui, se eles estão cumprindo as regras que foram determinadas pelo Conselho Monetário Nacional, que é o órgão normativo desses 4 mercados aqui. Mas, conforme a gente for avançando na aula aqui, a gente vai ver que, na verdade, o Banco Central ele tem mais funções, né? Ele tem essa função aqui que é ligada ao mercado financeiro, mas ele também tem uma função de ser o principal executor das políticas do Conselho Monetário Nacional. Porque o Conselho Monetário Nacional, ele também não só atua no mercado financeiro, como ele também é considerado um conselho de políticas econômicas, né? Atuando ali principalmente na política monetária. E aí o parceiro dele, o executor dessas políticas, vai ser o Banco Central. Então, para começar aqui, eu quero trazer para vocês uma ideia do que é um banco central, né? Porque outros países também têm bancos centrais, né? São autoridades monetárias desses países. Então, os bancos centrais, eles desempenham um papel relevante na economia de um país, porque a esses bancos centrais, são confiados o dever de regular o volume de dinheiro e de crédito na economia, assegurando o poder de compra da moeda nacional, né? Quando eu falo nessa ideia de assegurar o poder de compra, né, eu estou pensando em controle da inflação. Geralmente, e isso é importante já a gente saber, os bancos centrais eles desempenham 4 principais funções. Quais são elas, tá? Vamos lá. Banco do governo. Por que ele desempenha essa função? Principalmente porque os bancos centrais eles atuam como depositário das reservas internacionais do governo. Então, se o governo tem reservas em dólares, por exemplo, onde que isso vai ficar depositado? Ficar depositado no nosso Banco Central, né? Então, por isso essa função de banco do governo. Ele atua como banco do governo. Banco dos bancos. Quando um banco ele precisa ali de recurso de uma forma imediata, né, e ele não conseguiu no mercado com outros bancos, ele pode recorrer pegando dinheiro emprestado do Banco Central. Então, o Banco Central, no papel de banco dos bancos, ele oferece empréstimo para instituições financeiras. Agora, olha só, ele também exerce essa função, né, de maneira geral, os bancos centrais exercem a função de executores da política monetária, que é a política da moeda. Então, eles implementam medidas para o controle de moeda na economia. E a gente vai ver que essa é uma função importantíssima do nosso Banco Central aqui no nosso país. E aí, a gente tem aqui, né, a função de supervisor do Sistema Financeiro Nacional. Ele vai supervisionar e fiscalizar as instituições financeiras do sistema, e a gente sabe, né, que aqui no nosso país, as instituições que atuam no mercado de moeda, crédito e câmbio. Então vejam, né, que além de ser supervisor do sistema financeiro, eu também posso elencar essas outras funções aqui que, de maneira geral, elas são comuns, né, entre os bancos centrais em diferentes países. Agora a gente vai falar aqui mais especificamente do nosso Banco Central do Brasil, o Bacen, tá? Uma outra sigla que pode aparecer, além dessa de Bacen, tá? Pode aparecer BCB, Banco Central do Brasil. Então vamos lá. O Bacen, ele é uma autarquia de natureza especial. Autarquia, né, é uma forma
de composição que a gente tem que vem lá da parte da administração pública. Então, é a forma como ele é constituído, é uma autarquia de natureza especial e de natureza especial porque ele tem alguns poderes, né? Principalmente no que tange ali a fazer a fiscalização das instituições financeiras e também de punir caso elas estejam descumprindo normas do Conselho Monetário Nacional. Então, uma autarquia de natureza especial e o Banco Central ele é caracterizado pela ausência de vinculação a ministério, de tutela ou de subordinação hierárquica. Esse ponto é importante, tá? Então, para deixar claro, o Banco Central ele não tem uma vinculação a nenhum ministério e ele não tem uma subordinação hierárquica a ninguém, tá? E isso eu coloco porque eventualmente poderia aparecer em prova que ele é subordinado hierarquicamente ao Conselho Monetário Nacional. E isso estaria incorreto, tá? Porque o Banco Central, ele é autônomo. Então, ele é caracterizado pela autonomia técnica dele, operacional, administrativa e financeira, tá? Então, o Banco Central, né, os seus funcionários, a gente vai ver que além dos diretores, o Banco Central ele também tem um corpo de funcionários, aí ele tem toda essa autonomia no que tange ao orçamento desses funcionários, de como que ele vai exercer ali as suas funções. Ele não precisa, né, responder a um ministério em específico, não precisa ter ali uma relação de subordinação com algum outro órgão. Pela investidura a termo de seus dirigentes, que são os diretores do Banco Central, e nessa aula a gente vai falar um pouco mais, né, sobre como é que vai funcionar para uma pessoa ser diretora do Banco Central, a gente vai entender isso. E pela estabilidade durante seus mandatos, né, os diretores têm mandatos e eles têm a estabilidade, então é isso que caracteriza o Banco Central. O objetivo fundamental, e isso daqui, né, vale um asterisco, é muito importante. O objetivo fundamental do Banco Central é assegurar a estabilidade de preços. Ou, né, outra forma de falar, assegurar o poder de compra da moeda nacional, ou ainda, uma outra forma, controle da inflação. Esse é o objetivo fundamental do Banco Central, isso está, inclusive, previsto na legislação. Ou seja, ele vai atuar para fazer o controle da inflação, principalmente. Então eu elenquei aqui as principais características. Autarquia especial, principal executor das políticas definidas pelo Conselho Monetário Nacional, ele tem autonomia, seus diretores possuem estabilidade, e esse detalhe aqui também é importante, tá? Ele possui uma sede em Brasília, e além disso, né, ele tem outras representações em 9 regionais em diferentes regiões do país. Vamos avançando aqui, tá? A gente viu que o objetivo fundamental dele é assegurar a estabilidade de preço e controle da inflação. Mas a legislação, ela também elenca aqui outros objetivos do Bacen. Porque a gente viu, né, o Banco Central, pensando de uma maneira geral, ele não só atua como executor da política monetária, ele tem outras funções também. E o nosso Banco Central, ele também tem outros objetivos que estão mais voltados para essas outras funções aqui desempenhadas pelos bancos centrais. Ele vai zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, tá? Aqui já dentro dessa função de supervisor do sistema financeiro nacional, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, né? Porque isso daqui, como eu disse, está previsto na legislação e eventualmente uma questão de prova poderia confundir vocês com esse verbo zelar aqui, né? Porque os candidatos às vezes acabam decorando o verbo, né, e associam o verbo a determinado órgão. Só que o zelar, ele vai aparecer aqui para o Banco Central e também para o Conselho Monetário Nacional. Se falar zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, é Bacen. Se falar zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, aí é do Conselho Monetário Nacional. Eu sempre chamo atenção nisso, né, porque geralmente o pessoal acaba errando. Outro objetivo, suavizar as flutuações do nível, né, de atividade econômica. Aqui pensando no crescimento econômico do nosso país, né? O que não se quer é um crescimento que ele tenha esse aspecto aqui, né? Por exemplo, vamos pensar que a gente está saindo de um ponto zero aqui, aí num ano cresceu 2%. Aí no outro ano, o crescimento econômico, né, medido ali pelo PIB, ele caiu menos 5%. Aí no outro ano ele deu um salto gigantesco aqui e subiu 10%. Aí no outro,
ele decaiu, né, cresceu só 1%. E assim vai, né, com esses movimentos bruscos na atividade econômica. Isso acaba sendo ruim, porque não traz previsibilidade, né, para as pessoas, para as empresas e também para investidores estrangeiros que querem investir aqui no nosso país. Fica mais difícil do país dele crescer economicamente se essas oscilações estão acontecendo. Então, quando o Bacen ele estiver ali executando a política monetária, ele vai atuar no sentido de evitar que isso aconteça, né? É melhor crescer de uma maneira consistente. Então, crescer 2% em um ano, aí no outro ano tentar 2,5%, no outro ano mais 3% de repente, mas ser algo que não tenha tanta oscilação. E também fomentar o pleno emprego, né, que é aquela situação onde a gente tem muitas pessoas conseguindo emprego, né? Não digo todas, né, porque isso não acontece, mas, né, basicamente quem está procurando emprego consegue. Isso seria uma situação ali de pleno emprego, que é algo evidentemente bom para toda a sociedade. Então o Banco Central ele também atua no sentido de fomentar o pleno emprego. Só chama atenção, né, porque não é que não existam desempregados nessa situação, né? Mas é um nível de desemprego ali que ele é efetivamente baixo. Política monetária, tá? Agora a gente vai falar aqui sobre as ações que vão acontecer ali no Banco Central no sentido de controlar a quantidade de moeda na economia. E aqui a gente tem que relembrar um pouco de como é que isso funciona lá no âmbito do Conselho Monetário Nacional, que é um conselho de políticas econômicas, tá? Então, o Conselho Monetário Nacional, né, ele é responsável por formular, entre outras políticas, a política monetária. E cabe ao Banco Central executar. E dentro ali das competências do Conselho Monetário Nacional, a gente vê que ele é responsável por estabelecer a meta da inflação, que tem ligação aqui com a política monetária, com as ações do Banco Central. Então, as metas de política monetária são estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e compete privativamente ao Bacen conduzir a política monetária, que são as ações propriamente ditas, né, para realmente conseguir controlar a quantidade de moeda na economia, para o cumprimento dessas metas estabelecidas. Então, em outras palavras, ele conduz essa política, ele executa. É por isso que eu coloquei aqui que ele é o principal executor das políticas definidas pelo Conselho. Tá? Então, o Conselho Monetário Nacional ele vai lá e define a meta da inflação e o Banco Central ele tem que alcançar essa meta. E para isso, ele vai conduzir a política monetária. Tá? Então, tem lá, né, o centro da meta, por exemplo, que foi estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, vamos supor que seja 3% no período ali, que vai ser o período de referência. Esse é o centro da meta, tem o intervalo de tolerância, né, tem o piso e tem o teto. E o Banco Central, isso daqui utilizando, só para a gente relembrar, utilizando o IPCA como o índice de preços de referência. Aí o Banco Central ele vai atuar para que o nosso país tenha uma inflação, aí de novo, medido pelo IPCA, né, medido pelo IBGE, que seja próximo desses 3%. Detalhe, né? Agora a gente tem a chamada meta contínua, então a gente sempre vai avaliar mês a mês, considerando os últimos 12 meses, né, o acumulado nos últimos 12 meses, para ver qual que é a inflação naquele momento. Então, por exemplo, né, se eu estou no mês de março aqui, já nesse modelo de meta contínua, eu vou olhar qual que é o acumulado durante esses 12 meses aqui, né? Mês a mês, o IBGE vai lá e divulga qual que foi o IPCA, né? Pode ter sido 1%, pode ter sido menos, pode ter sido mais. Eu vou ver o acumulado nos últimos 12 meses. E aí eu vou ver aqui qual que é o valor, né, da inflação nesse momento aqui. Pode ser que nesses 12 meses, quando eu for ver em março, pode ser que a inflação esteja aqui em 3%, que é o centro da meta. Aí estaria tudo ok, né? O Banco Central ele atuou no sentido de entregar a inflação dentro da meta que foi estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Vamos supor que, só colocando como exemplo, tá? Vamos supor aqui que o intervalo ele seja de 1,5%.
Então, ficaria mais ou menos assim, né? Eu sairia de 1,5 e poderia chegar até 4,5% de inflação. Se foi 3%, então isso significa que está dentro aqui desse intervalo. Deixa eu tirar o 1,5 daqui. Tá? E se tivesse sido 4%, não atingiu o centro da meta, é verdade, mas está dentro do intervalo. Tá ok também. Então, perfeito. Mas e se a inflação acumulada nos últimos 12 meses ela tivesse sido de 5,5%, medido aqui, né, pelo IPCA? Aí nessa situação está fora do intervalo, né? Então, nesse período de 12 meses, a gente vai ver que o Banco Central ele não conseguiu entregar a inflação dentro do intervalo de tolerância ali que o Conselho Monetário Nacional ele determinou. Aí, Renan, então é um descumprimento da meta? Ainda não, né? Porque para que aconteça agora o descumprimento da meta, a inflação ela tem que ficar fora do intervalo de tolerância por 6 meses consecutivos. Se essa for a primeira vez que isso aconteceu, né, de maneira consecutiva, vamos supor que no período que ia até fevereiro aqui, né, usando os últimos 12 meses de referência, vamos supor que aqui tinha dado 4,5%, bem no teto ali. Tava ok. Aí, em março, eu fui lá, né, e verifiquei que deu 5,5. Então, esse é o primeiro mês em que ficou fora, né, que descumpriu. Aí é como se eu elencasse aqui, né, como se eu colocasse uma bandeirinha aqui de alerta, tá? Então, tem uma bandeirinha aqui e eu vou olhar no próximo mês, em abril, considerando os últimos 12 meses, para ver qual que foi o resultado agora, né? Se voltar para dentro do intervalo, e o Banco Central ele atua no sentido de fazer isso, né? Se voltar para dentro do intervalo, vamos supor que agora ficou em 4,5 de novo. Aí eu apago essa bandeira, eu esqueço. Agora, por outro lado, se. Deixa eu voltar para cá. Se em abril a inflação ela subiu, ou mesmo que, né, tivesse até caído, mas que ainda ficasse fora do intervalo, a gente teria outra bandeirinha aqui. Quando eu tenho 6 bandeiras, né, que tem que acontecer de forma consecutiva, porque se um mês quebrar esse intervalo aqui de descumprimento, aí esquece, né? Apaga todas as bandeiras e começa de novo. Mas se eu ter as 6 bandeiras consecutivas, aí é descumprimento da meta. Por que eu estou reforçando essa ideia? Porque antigamente o sistema de metas ele era diferente, né? Era olhando o período de um ano, então ia de janeiro a dezembro. E aí, se de janeiro a dezembro, em determinado ano, o Banco Central não cumpriu a meta, já era caracterizado descumprimento de meta. Aí ia para o próximo ano, olhava de janeiro a dezembro e olhava também se tinha cumprido ou não. Então era ano a ano. Agora a gente olha mês a mês, utilizando os 12 meses de referência, mas para caracterizar um descumprimento, então, 6 meses consecutivos. E o que acontece, né, se o Banco Central ele descumprir? Porque eu fui elencando aqui, mas a gente não falou ainda. No caso de descumprimento da meta, o Bacen ele tem de divulgar publicamente, ou seja, né, as pessoas vão tomar conhecimento desse fato, né? As pessoas, eu digo, a população como um todo. Ele vai ter que divulgar publicamente as razões do descumprimento por meio de uma nota no relatório de política monetária, e ele ainda vai ter que fazer uma carta que é uma carta aberta, porque as pessoas também podem ter conhecimento, dirigida ao ministro da Fazenda, que é o presidente do Conselho Monetário Nacional, isso a gente sabe. E o que essa nota, que é lá no relatório de política monetária, e o que a carta, eles têm que conter? A descrição detalhada das causas do descumprimento, né? Por que descumpriu, o que aconteceu na economia que o Banco Central não conseguiu frear a inflação. As medidas que ele vai tomar para assegurar o retorno da inflação aos limites estabelecidos, o que ele vai fazer de agora em diante e qual que é o prazo esperado para que isso aconteça. Então ele explica o porquê aconteceu, o que ele vai fazer e em quanto tempo é esperado que tenha resultado o que ele vai fazer. São essas 3 coisas. Uma nova comunicação será feita somente no caso de a inflação não retornar ao intervalo da meta dentro do prazo estipulado. Então, estipulou um prazo lá que ele iria atuar no sentido de
de colocar dentro do limite. Se ele não conseguiu colocar dentro do prazo que ele estipulou, ele vai fazer uma nova comunicação, ou então, quando ele julgar necessário, atualizar as providências ou o prazo esperado para a volta da inflação ao intervalo de tolerância. Perfeito? Então, é importante a gente ter conhecimento aqui de como que funciona esse regime de meta de inflação. Só destaco, tá? O Conselho Monetário Nacional ele define a meta da inflação e o Banco Central é quem busca alcançar ela. E no caso de descumprimento, a gente tem o que eu coloquei aqui para vocês. Bom, o Banco Central, né, como a gente viu, ele é caracterizado lá pela sua autonomia, pela investidura a termo dos seus dirigentes e também pela estabilidade deles. Então são pessoas que fazem parte ali do Banco Central. Ele é comandado por uma diretoria colegiada, além do corpo funcional, né, das pessoas que trabalham lá, porque sendo uma autarquia, né, se eu quiser entrar no Banco Central, eu consigo. É só eu fazer um concurso, né, quando o edital for publicado e ser aprovado. Só que eu não vou fazer parte da diretoria do Banco Central. Eu vou fazer parte do corpo funcional do Banco Central, da autarquia. Agora, o Banco Central propriamente dito, né, ele é composto por uma diretoria colegiada. O corpo funcional vai ajudar essa diretoria, né, enfim, a fazer as funções do Banco Central. Mas ele, propriamente, é essa diretoria colegiada que é composta por 9 membros, sendo um deles o presidente do Banco Central. Cada um responsável por uma diretoria específica. Essas são as diretorias, tá? Eu tenho a presidência, e aí eu tenho a diretoria de administração, de assuntos internacionais e gestão, de riscos corporativos, a diretoria de fiscalização, organização do sistema financeiro de resolução, política econômica, política monetária, regulação, relacionamento, cidadania e supervisão de conduta. Basicamente, né, as diretorias aí, elas cuidam das funções do Banco Central. Por isso que a gente tem aqui política monetária, por isso que a gente tem aqui fiscalização, regulação e assim por diante, né? Então, na dúvida, se eventualmente aparecesse isso daqui em prova, né, a gente só tem que lembrar que a diretoria do Banco Central tem a ver com as funções que ele desempenha. E em relação aos diretores, tá? Cada um dos diretores, desses 9 aqui que compõem a diretoria, eles são nomeados pelo presidente da República para um mandato fixo de 4 anos. Destaco, tá? Quem faz a nomeação é o presidente da República, não é o presidente do Conselho Monetário Nacional ou o presidente do Bacen. Não, o presidente da República é quem faz a nomeação e o mandato pode ser reconduzido uma vez por decisão do presidente da República. Ele que vai decidir se vai acontecer ali a renovação do mandato, e aí pode chegar até 8 anos o mandato de um diretor do Banco Central. Todos têm que ser aprovados pelo Senado Federal. Então, inicialmente, né, a gente tem a indicação pelo presidente da República, ele entende ali que determinada pessoa ela atende aos requisitos, e já falando, né, quais são os requisitos para que uma pessoa ela possa ser diretora do Banco Central. O brasileiro, né, os brasileiros eles têm que ser idôneos, né, então tem que ter uma ficha limpa, não pode ter cometido ali nenhum tipo de atividade criminal, nada nesse sentido. Tem que ter uma reputação ilibada, que também vai nesse sentido. E, né, que faz sentido ali com a atuação que ele vai ter, notória capacidade em assuntos econômicos financeiros ou com comprovados conhecimentos que os qualifiquem para a função. Então, para uma pessoa ela ser diretora do Banco Central, por óbvio, ela vai ter que ter muito conhecimento financeiro, tá? Então, se o presidente da República, ele enxergou uma pessoa que atende a esse perfil, que é brasileiro idôneo, tem a reputação ilibada e tem esses conhecimentos, ele vai fazer a indicação, né, caso tenha ali cargo vago, ele vai fazer a indicação dessa pessoa. E aí o Senado Federal vai fazer a chamada sabatina, que é, efetivamente, ver se essa pessoa, ela atende aos requisitos para ser diretora do Banco Central. Então não é o presidente da República que dá ok, ele faz a indicação. O Senado Federal, ele aprova. E aí ele aprovando, né, a pessoa realmente atende aos requisitos, aí a gente tem a nomeação pelo presidente da República, né? Novamente aqui, ele vem aqui com mais uma função. Então ele indica, espera a aprovação, depois ele faz a nomeação e ele também vai decidir pela renovação ou não
do mandato do diretor. Porque quando passou aqui por essas 3 etapas, a gente entra no mandato. O mandato tem 4 anos, podendo ser renovado para mais 4 anos, caso, né, o presidente aqui da República, ele assim o deseje. Perfeito? Existem algumas regras aqui que também estão em legislação que a gente tem que saber de como é que funciona, né, quando que esses mandatos vão começar. Então vamos lá. O presidente do Banco Central, ele vai iniciar o seu mandato no início do 3º ano de mandato do presidente da República. São duas coisas diferentes, tá? Uma é o mandato do presidente da República. Então a gente vai lá, a gente vota, o presidente da República, ele ganha, né? Aquele que ganhou, ele vai começar a exercer o mandato dele a partir, né, de janeiro. Então começa lá o mandato do presidente da República, tem um mandato de 4 anos, eventualmente, né, ele pode ir para um segundo mandato, ou então a gente vai ter a troca para outro presidente. Esse é o mandato do presidente da República. O mandato do presidente do Bacen vai começar no 3º ano do mandato do presidente da República. E aí eu coloquei aqui, né, esse esquema para facilitar. Aqui, essa linha temporal aqui é o mandato do presidente da República, tá? Então começou aqui em janeiro de determinado ano, tá? E vai até dezembro, né, 4 anos depois. Esse é o mandato. Aí, se o mesmo presidente for eleito, né, ele reeleito no caso, ele vai ter um novo mandato. O presidente do Bacen, ele vai começar o mandato dele aqui, ó, no 3º ano. Então aqui passou um ano, aqui passou outro ano, aqui começou o 3º ano de mandato do presidente. Aí começa o mandato do presidente do Bacen. A cada ano do mandato do presidente da República, 2 diretores iniciam seus mandatos, né? Porque lembrem, a diretoria, ela tem 9 membros, 9 diretores. Então, esse pessoal vai também entrar em exercício em algum momento. A primeira regra aqui, ela diz respeito só ao presidente do Bacen, que é um dos diretores, mas eu também tenho a regra aqui para os demais diretores. Então, no primeiro ano de mandato do presidente da República, que é esse espaço aqui, 2 diretores entram em exercício no dia 1º de março. No segundo ano de mandato do presidente, mais 2 diretores, que começam aqui agora em 1º de janeiro. Então é só no primeiro ano de mandato do presidente que a gente tem essa data diferente, né? Ele vai começar em janeiro, mas os 2 diretores começam em março. Aí, no 3º ano, eu tenho mais 2 diretores que vão entrar em exercício, porque é a cada ano, e eu tenho o presidente, que é essa primeira regra, tá? Então, aqui eu tenho as 2 regras, na verdade, a do presidente do Bacen e essa de baixo, que é a cada ano a gente tem a inclusão de 2 diretores. E no 4º ano, 2 diretores. Aí começa um outro mandato, eu tenho mais 2 diretores, e assim vai se seguindo, tá? Só importante a gente entender, então, é que quando um presidente da República ele é eleito, nos 2 primeiros anos aqui do mandato dele, considerando que ele não foi reeleito, né, que trocou o presidente da República, nesses 2 primeiros anos aqui, ele vai ter um presidente do Banco Central que não foi ele quem indicou, né? Foi o presidente da República passado quem indicou. O presidente que ele vai indicar só vai começar o mandato lá no 3º ano. Da mesma forma que se ele não for reeleito, né, e a gente tem um novo presidente, o novo presidente vai ter que assumir com o presidente que ele indicou, além dos diretores também, né, seguindo essa lógica aqui. Isso, né, tem essa ideia de reforçar a autonomia do Banco Central, né, para que essa indicação do presidente não acabe daqui a pouco fazendo com que o Banco Central ele trabalhe de maneira a atender os objetivos daquele presidente da República em questão, né? A ideia é que o Banco Central ele seja autônomo, por isso que a gente tem essas regras aqui em relação ao mandato, para que ele cumpra o seu objetivo fundamental e que ele tome as decisões no sentido de alcançar esse objetivo fundamental. Qual é esse objetivo fundamental? Tem que estar claro, né? A gente já viu isso, que o objetivo fundamental é assegurar a estabilidade de preço, controle da inflação e atender a meta de inflação do Conselho Monetário Nacional. Perfeito? É claro que se o presidente ele for reeleito, aí ele vai atuar com, pelo menos aqui no segundo mandato, ele vai atuar nos 2 primeiros anos com o presidente que ele indicou, né? Mas só nessa situação de reeleição. Bom, quando que um diretor do Banco Central pode perder o cargo? Porque isso pode acontecer. Embora a gente tenha visto no início ali
que a regra é a estabilidade durante o mandato, existem algumas situações em que o diretor do Banco Central ele pode perder o cargo, é o que é uma exoneração. O presidente e os diretores do Banco Central serão exonerados pelo presidente da República, então é ele quem indica, ele quem faz a nomeação, ele quem decide pela renovação ou não do mandato e, eventualmente, ele que vai fazer a exoneração também. A pedido, ou seja, se um diretor pedir a sua exoneração, ele vai ser exonerado, né? O presidente da República ali vai exonerar ele porque ele fez o pedido. No caso de acometimento de enfermidade que o incapacite o titular para o exercício do cargo. Ficou doente, não consegue exercer, exoneração. Quando sofrerem condenação mediante decisão transitada em julgado ou proferida por um órgão colegiado. Então não é só ele sofrer a condenação, né? Tem que ter a decisão transitada em julgado, que é quando a decisão ela já é definitiva, né? Não tem ali o cabimento de recurso, ou então proferida por um órgão colegiado, pela prática de ato de improbidade administrativa ou de crime cuja pena acarrete, ainda que de maneira temporária, a proibição de acesso a cargos públicos. Então, nessa situação, ele também perde o cargo dele, né? Ele é exonerado. Ou quando apresentarem comprovado e recorrente desempenho insuficiente, né? Vale destacar aqui, para o alcance dos objetivos do Banco Central. Então, se o diretor ele não está com desempenho insuficiente, o Banco Central não está alcançando aqui os objetivos principais, que são esses que a gente já viu, além do objetivo fundamental, por conta disso ele também vai poder ser exonerado, tá? É mais uma situação. Quando a exoneração for por essa situação, compete ao Conselho Monetário Nacional submeter ao presidente da República a proposta de exoneração, que fica condicionada à prévia aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Então, Senado Federal também, né, com duas funções. Primeiro, aprovar a indicação do presidente da República. E, segundo, quando for uma situação de exoneração, né, ele vai ter que aprovar também essa exoneração baseada no desempenho suficiente para alcance dos objetivos do Banco Central. Então não é tão simples assim, né? Não é só o presidente da República ir lá exonerar porque existe ali o desempenho suficiente do diretor do Banco Central. Não, né? Tem que o Conselho Monetário Nacional tomar parte e a aprovação tem que vir aqui do Senado Federal. E aí, quais são as principais competências do Banco Central, né, que estão alinhadas com seus objetivos e objetivo fundamental? Ele vai emitir moeda, papel e moeda metálica, que é o dinheiro na nossa economia, e aqui a gente tem que ter cuidado, tá? Por isso que eu coloco esse ponto de atenção. O Bacen, ele faz a emissão da moeda, como está aqui, que consiste no processo econômico de inserir moeda no meio de circulação. Então é como se ele determinasse a quantidade de moeda que vai ter na economia. Mas o processo físico que corresponde à impressão da moeda, isso quem vai fazer é a Casa da Moeda. Então ele emite moeda, que é o processo econômico, e o processo físico de realmente imprimir, de fazer a cunhagem das moedas, aí é da Casa da Moeda. Ele executa serviços de meio circulante, né, que estão também relacionados a essa ideia de dinheiro, né, no tocante ali das instituições financeiras terem dinheiro para saque dos clientes e transferências e tudo mais. Então ele também executa esse serviço de meio circulante. Determina os percentuais dos recolhimentos compulsórios. O recolhimento compulsório é um valor que as instituições financeiras têm que enviar de maneira obrigatória para o Banco Central e pode ser do dinheiro que vem de depósito à vista ou depósito a prazo. Então, ele vai determinar qual que é o percentual de quanto que vai ser esse depósito compulsório, que pode chegar até 100% para depósito à vista contra corrente e até 60% de outros títulos contábeis das instituições financeiras, né, que pode ser, por exemplo, depósito a prazo. Receber esses recolhimentos compulsórios, ele determina o percentual e ele recebe esses recolhimentos. Realiza operações de redesconto e empréstimo com instituições financeiras públicas e privadas. Afinal, ele exerce a função de banco dos bancos, né, então ele pode emprestar dinheiro. Exerce o controle do crédito sob todas as suas formas. O crédito aqui a gente tem que pensar
também com essa ideia de dinheiro, né? Crédito que vai para o consumidor, crédito no âmbito rural, crédito no âmbito imobiliário. Então ele exerce o controle desse crédito em todas as suas formas, seja no âmbito rural, imobiliário e por aí vai. Efetuar o controle dos capitais estrangeiros, tá? Que é a parte do dinheiro de fora. Ser depositário das reservas oficiais de ouro e da moeda estrangeira e também dos direitos especiais de saque, aqui exercendo claramente a função de banco do governo, né? Ele que é um depositário então dessas reservas do governo, exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas. Aqui a gente entra naquela função, né, de que ele vai olhar se as instituições financeiras estão cumprindo as regras para o sistema financeiro, dentro ali dos mercados em que ele atua. E se elas não estiverem cumprindo, ele pode sim aplicar penalidades. Afinal, é uma autarquia em regime especial. Efetuar, como instrumento de política monetária, operações de compra e venda de títulos públicos federais. Isso fica mais claro quando a gente estuda a política monetária, mas a maneira como o Banco Central vai conduzir a política monetária é através dos seus instrumentos. Um desses instrumentos são, né, na verdade, as operações de mercado aberto, que envolve a compra e venda de títulos públicos. Regular a execução de serviços de compensação de cheques e outros papéis. Exercer permanentemente vigilância dos mercados financeiros e de capitais. Aqui a gente tem que ter um cuidado, tá? Porque quando o Banco Central ele foi criado, não existia a CVM ainda, tá? Então, essa atribuição aqui continuou dessa forma, por isso que aparece mercado de capitais, mas na verdade o fiscalizador hoje do mercado de capitais é a CVM. Prover sob o controle do Conselho Monetário Nacional os serviços de sua secretaria, tá? Então, o Banco Central, ele atua como... ele faz essa função de secretaria também do Conselho Monetário Nacional, porque, como eu falei, o Banco Central ele tem o corpo de funcionários, diferente do Conselho Monetário Nacional, que não, né? O Conselho são só 3 pessoas, entre eles o presidente do Bacen, inclusive. Então, o Banco Central ele tem essa estrutura que permite ele exercer essa função aqui de secretaria. E regulamentar o mercado de câmbio e suas operações, tá? Como está lá nessa lei aqui de 2021. Então essas são as principais competências. O que eu chamo a atenção aqui, né? Porque são muitas competências e algumas dessas competências, inclusive, elas são, de certa forma, semelhantes às competências do Conselho Monetário Nacional. Porque o Conselho Monetário Nacional, ele também atua no âmbito de políticas econômicas e também atua no mercado financeiro. Então são competências que são próximas. E aí, eventualmente, o candidato ele pode se confundir entre o que é a atribuição do Conselho e o que é a atribuição do Banco Central. Geralmente, a gente não tem esse problema com as atribuições da CVM ou mesmo de outras entidades supervisoras, como a Previc e a SUSEP, porque é bem específico no mercado em que elas atuam. Agora, entre o Bacen e o Conselho Monetário Nacional, a gente tem. Então, qual que é a dica que eu dou, tá? E sempre aqui chamando a atenção que isso vai exigir de vocês uma análise também. O Banco Central, e isso a gente vem destacando, ele é um executor, né? Ele não é a entidade que vai criar normas, que vai disciplinar. Isso quem faz é o Conselho Monetário Nacional. E isso acaba meio que condizendo com as competências que ele tem aqui. Por exemplo, emitir moeda papel é uma atribuição de fazer alguma coisa, de executar. Ele está emitindo aqui a moeda papel, colocando a mão na massa, a gente poderia pensar assim, ele está executando. Coisa que o Conselho Monetário Nacional não faz, ele não tem função executiva. Executar, né, esse verbo, ainda mais essa ideia, né? Os serviços de meio circulante, determinar os percentuais, receber os percentuais. Então, daqui a pouco, talvez esse verbo até confundisse, né? Porque fala em determinar. Mas se falou em recolhimento compulsório, a gente tem que associar ao Banco Central. Realizar, exercer, efetuar, são verbos aqui que dão essa ideia de execução. É claro que nem sempre essa regra vai valer, né? Como o próprio determinar aqui, que eventualmente poderia confundir, ou ainda regular e regulamentar, que geralmente são verbos do Conselho Monetário Nacional.
Então, por isso que eu estou chamando a atenção aqui, porque se falar em regular a execução dos serviços de compensação de cheques, é Banco Central. Se falar regulamentar o mercado de câmbio e suas operações, como a gente tem lá na Lei 14.286, a gente pode marcar o Banco Central. Aí, nas demais situações, como o verbo aqui ele indica execução, aí a gente, na dúvida, a gente vai para o Banco Central, né? Obviamente, se não for uma competência da CVM, da SUSEP ou da Previc em seus mercados, tá? É claro que isso é um bizu que a gente passa, mas não é porque... Eu digo isso porque eventualmente pode aparecer um verbo regulamentar, como apareceu aqui para o Banco Central, né? Isso é uma dica que eu passo para a gente resolver questões quando a gente está em dúvida ali, né? Mas não é que a legislação tem que seguir essa ideia, por isso que às vezes aparece regular, regulamentar para o Banco Central. É só um bizu quando a pessoa ficar em dúvida ali de como prosseguir, pode acabar recorrendo a essa ideia de olhar o verbo. O ideal é óbvio, né, que as pessoas lembrem aqui das funções de cada um dos órgãos. Tá? Desde 2002, vale pontuar aqui, o Banco Central ele não pode mais emitir títulos de dívida pública. Essa era uma função antiga que ele tinha, né? Ele podia, antigamente, emitir títulos públicos. Hoje ele não faz mais isso. O que ele faz com títulos públicos, e a gente viu aqui, é fazer operações de compra e venda como um instrumento de política monetária. Isso ele pode. Agora, emitir título da dívida ele não pode. E os títulos que ele tinha emitido antes dessa data, quando ele podia, já foram todos resgatados. Então, nesse momento, não tem nenhum título vigente emitido pelo Banco Central. E aí, a gente pode elencar aqui as funções, as competências do Banco Central, de acordo com aquelas funções que a gente viu no início da aula, né, que dizem, de maneira geral, como os bancos centrais eles atuam. Banco do governo, dos bancos, executor da política e supervisor. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, que como banco do governo, ele vai atuar no sentido de fazer a compra e venda de títulos públicos como instrumento de política monetária, as operações de mercado aberto. A gente pode colocar aqui dentro dessa função de banco do governo, porque mexe aqui com instrumentos do governo. Ser o depositário das reservas internacionais, essa é mais clássica ainda, né? A gente associa com essa ideia de banco do governo. Banco dos bancos, né? Receber o recolhimento compulsório, realizar as operações de empréstimo. Redesconto, tá? É uma forma de empréstimo às instituições financeiras. Executor da política monetária, emitir papel moeda, determinar esses depósitos compulsórios, que isso também é um instrumento de política monetária. Aí, mais claramente, realizar as operações de mercado aberto, exercer o controle do crédito, efetuar aqui as operações de compra, né? Aqui eram os empréstimos às instituições financeiras, eu acabei trocando. Também é uma forma, além de ser uma função que ele atua como banco dos bancos, ele também pode emprestar dinheiro para as instituições financeiras, fazendo isso como um instrumento de política monetária, né? Porque se ele cobrar mais caro o valor que ele está emprestando, isso vai fazer com que a gente tenha menos dinheiro na economia, que né, acaba sendo uma medida de política monetária. Então, né, não é que cada competência tem que ficar unicamente dentro de uma função, né? Dependendo da competência, ela pode estar como instrumento aqui, como executor de política monetária e como banco dos bancos também. Supervisor do sistema financeiro, aí, né, são aquelas competências relacionadas ao mercado financeiro, a estabilidade e manutenção da ordem do sistema financeiro nacional, regulamentar o serviço de compensação de cheques e, além disso, tá, ele também é responsável por autorizar, normatizar, fiscalizar e também, quando necessário, fazer a intervenção nas instituições financeiras. Em relação a esse ponto, tá, concede ao Bacen, ou melhor, cabe ao Bacen conceder autorização às instituições financeiras a fim de que possam funcionar no país, então é ele quem traz essa autorização, instalar ou transferir suas sedes ou dependências, inclusive no exterior, ser transformadas, fundidas, incorporadas ou encapadas, né, que é algum tipo de composição societária que está acontecendo lá na instituição financeira, para que aconteça essa mudança, tem que ter uma autorização do Banco Central. Para que elas possam praticar operações de câmbio, ele também vai ter que conceder uma autorização. Para que elas alterem os seus estatutos,
ou ainda alienar ou por qualquer outra forma transferir o seu controle acionário. Vai mudar ali o controle acionário, ou seja, quem detém a maioria das ações ordinárias de determinada instituição financeira. Ele também, né, se acontecer essa troca de controle, ele também tem que autorizar. Em relação à instituição financeira estrangeira, tá? O Banco Central, como é que isso está agora? Ele é autorizado a reconhecer como de interesse do governo brasileiro a instalação no país de novas agências e instituições financeiras domiciliadas no exterior. Então, ele vai fazer a análise técnica para ver se uma instituição financeira estrangeira ela pode eventualmente funcionar aqui no nosso país. Ele faz essa análise técnica e ele também hoje pode reconhecer o interesse aqui do governo brasileiro de que essa instituição financeira do exterior venha para o Brasil. E aí a gente tem a autorização que vem pelo Banco Central. Antes precisava de um decreto do Poder Executivo. Agora não. Agora o Banco Central ele pode tanto fazer análise técnica como também pode reconhecer o interesse do governo brasileiro e aí ele pode dar o ok para que essa instituição financeira estrangeira venha a ter sua sede aqui no nosso país. E aí, resumindo, portanto, então, aqui, né, em relação ao Bacen, tem muita coisa, né, relacionado a essa entidade, a essa autarquia, mas é porque ele atua aí em diversas funções, né? A gente viu que, além de atuar dentro do mercado financeiro, fiscalizando as instituições financeiras, ele atua também muito com o governo, seja como executor de política monetária ou então, né, sendo o banco ali do governo. Qual que é a área em que o Banco Central ele vai atuar? No mercado de moeda, crédito, câmbio e mercado de capitais em algumas situações. A gente viu, né, agora há pouco que na letra da lei ainda aparece ali que ele faz a vigilância dos mercados, inclusive de capitais. Nível dele, supervisor. Tá? Ele é um supervisor do sistema financeiro. Os seus membros é uma diretoria colegiada de 9 membros, sendo um presidente mais 8 diretores, mandato de 4 anos, podendo ter a recondução. Vinculação, ele tem vinculação ao ministério? O Banco Central não. Tá? Então, ausência de vinculação, de tutela ou de subordinação hierárquica. As matérias, né, como é que funciona isso? Quando o Banco Central ele decide alguma coisa, né, esse documento, ou melhor, essa decisão vai se formalizar em diferentes tipos de documentos. Eu posso ter aqui a emissão de uma portaria, de uma resolução do Banco Central, de instruções normativas do Banco Central, ou ainda de resoluções conjuntas e instruções normativas conjuntas com outras entidades, né? Por exemplo, Banco Central e CVM, né? Essas duas autarquias decidiram algo. Aí eu vou ter uma resolução conjunta Bacen e CVM. Tá? É um exemplo. Então, aqui é como se formaliza as decisões do Banco Central, né? Desde portarias, resoluções e instruções. Tá? Então, em relação ao Banco Central, é isso que a gente precisa saber.